A partir de agora, aqui na Rádio Atualidade, programa Nossa Gente, Nossa História. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. O reconhecimento a todos que construíram a nossa terra, homens e mulheres que por seu trabalho recebem a nossa gratidão. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que... Apresentação: José Weiner da Silva. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Boa tarde, ouvintes da Rádio Atualidade. Butiá, 11 de setembro de 2017. Pelos acordes e pela bela voz de Fátima Jimenez, os senhores já perceberam que nós estamos ouvindo o hino rio-grandense. Portanto, o programa Nossa Gente, Nossa História volta mais uma vez a apresentar um programa especial. Desta feita estaremos apresentando 5 programas especiais alusivos à data máxima dos gaúchos, a Semana Farroupilha. O movimento Farroupilha, como sabemos, começou a 20 de setembro de 1935. Hoje estamos em 11 de setembro de 2017. Pois exatamente a 11 de setembro de 1836 foi proclamada a República Rio-Grandense. Vamos ouvir uma matéria sobre a proclamação da República Rio-Grandense, logo após outra música, também alusiva ao movimento dos Farroupilhas. Quase um ano depois de iniciada a revolta dos Farroupilhas, encontrava-se Antônio de Souza Neto nos campos do Ceival, quando foi atacado por Silva Tavares, que retornava de um alto exílio no Uruguai. Depois da batalha travada no dia 10 de setembro, Neto reuniu seus oficiais nos campos dos Menezes e, num ato de coragem e determinação, proclamou a República Rio-Grandense. 11 de setembro de 1836 marca o nascimento de uma nova nação. Bravos companheiros da 1ª Brigada de Cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte!
Camaradas, nós que compomos a primeira brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Viva! Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina Coronel Antônio de Souza Neto, comandante da primeira brigada de cavalaria. Bravos camaradas da primeira brigada de cavalaria, gritemos pela primeira vez: Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! Que é pra chegar mais ligeiro, nos atalhos corto um eito, levo o Rio Grande no peito e vou nos bastos enforquilhado. Herança de um passado, presente de um mundo novo e o atavismo de um povo que é por Deus tão abençoado. A quanta hospitalidade que se encontra nessa herança, em confraria ou festança. É um mate de mão em mão, velha e nova geração, cultivando lado a lado costumes de nosso estado e o amor por este chão. Tradição, paz, alegria, a confraria mais guapa. Eu sou herança farrapa, mais gaúcho a cada dia. Eu sou herança farrapa, mais gaúcho a cada dia. Pra mais uma confraria, vou chegando de a cavalo, me preparo nos intervalos pra semana farroupilha. Já sou parte da família, boa ideia não me escapa. Eu sou herança farrapa, mais gaúcho a cada dia, pois não é só em setembro que acordo pra ser gaúcho. Não é nhapa nem luxo, nem querer ser diferente, pois está dentro da gente o amor pela querência, irmanado com a essência do garrão do continente. Tradição, paz, alegria, a confraria mais guapa. Eu sou herança farrapa, mais gaúcho a cada dia. Eu sou herança farrapa, mais gaúcho a cada dia. Eu sou herança farrapa, mais gaúcho a cada dia. Fui sempre assim no campo aberto muitos anos, guardando as linhas da fronteira que empurrava os índios tigres, as peleias castelhanos. Primeiro sempre quando a pátria me chamava, mas o descaso do império cresceu tanto que alcei um grito de querência e geografia, compondo um hino de legenda com meu canto, que fez tremer de cima a baixo a tirania.
compondo um hino de legenda com meu canto, que fez tremer de cima a baixo a tirania. Choraram mães, pelearam pais, irmãos e filhos, que aos tiranos pouco importa a dor alheia. E andei 10 anos no calvário da peleia, da guerra santa dos monarcas dos lombilhos. E andei 10 anos no calvário da peleia, da guerra santa dos monarcas dos lombilhos. Até o negrinho das formigas compreendia, no pastoreio meus anseios de índio guapo, em cada nota do meu canto que dizia que eu era pátria, era Rio Grande, era farrapo. Em cada nota do meu canto que dizia que eu era pátria, era Rio Grande, era farrapo. Levou 10 anos pra entender a monarquia, essa epopeia que escrevi de lança em punho. E a história presta com respeito testemunho, que era ser pátria apenas mente o que eu queria. Hoje quer seja funcionário ou operário, ou da cidade, ou da lavoura, ou do rodeio, ante os que aviltam o trabalho e o salário, se me obrigarem a escolher, volto e peleio. Ante os que aviltam o trabalho e o salário, se me obrigarem a escolher, volto e peleio. Até o negrinho das formigas compreendia, no pastoreio meus anseios de índio guapo, em cada nota do meu canto que dizia que eu era pátria, era Rio Grande, era farrapo. Até o negrinho das formigas compreendia, no pastoreio meus anseios de índio guapo, em cada nota do meu canto que dizia que eu era pátria, era Rio Grande, era farrapo. Em cada nota do meu canto que dizia que eu era pátria, era Rio Grande, era farrapo. Em cada nota do meu canto que dizia, se me obrigarem a escolher, volto e peleio. Coxilha, sou herança das batalhas, da epopeia farroupilha. Sou rangido de carreta, atravessando picada. Sou o próprio carreteiro, era boi, era boiada. Era boi brasino, era boi pitanga, boi fumaça jaguara. Olha a canga. Cambona preta, de pendurada nos tentos. Sou o chapéu do domador, tapeado de contra o vento. Sou rancho de pau a pique,
à beira de uma estrada, onde descansa o tropeiro pra seguir sua jornada. Era boi brasino, era boi pitanga, boi fumaça, jaguaré. Olha a canga. Sou a cor verde do pampa nas manhãs de primavera. Sou cacimba de água pura nos fundos de Matapera. Sou lua, sou céu, sou terra, sou planta que alguém plantou. Sou a própria natureza que o patrão velho criou. Era boi brasino, era boi pitanga, boi fumaça, jaguaré. Olha a canga. Era boi, sai daí, Cusco. Eita, Cusco que só atrapalha. Sai daí, era boi. Jaguaré, boi fumaça. Jaguaré, era boi, jaguaré. Era boi. Fumaça, boi. Gosta, gosta. Me chamam de baita galo, a minha voz eu levanto. Na verdade quando canto, sempre tenho muita sorte. Sou brisa do vento norte, sou carinho, sou afago. Em defesa do meu pago, sou galo que canta forte. Sou herança do passado, sou futuro do presente. Sou filho de boa gente, simples, modesto e sem luxo. Sou arma, bala e cartucho, sou fruto de boa planta. Sou mais um galo que canta no meu terreno gaúcho. Sou cambona de tropeiro, sempre amarrada nos dentos. Sou carreta no relento, sou tudo isto que falo. Sou relixo do cavalo, sou carreira em cancha reta. Sou versos de um bom poeta, sou a cantiga do galo. Sou grito do quero-quero, sou touro que berra cedo. Também nunca tive medo da cobra que bate guiso. Faço versos de improviso, sou lua que corta fundo. Em qualquer parte do mundo, sou galo se for preciso. Sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço
que foi bandeira pra mim, que andei em 1000 peleias, em lutas brutas e feias, desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções, vi esbanjar em brasões pra caudilhos, coronéis, vi cintilar em anéis assinaturas em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo um clarim. E o que restou assim no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim, que andei em 1000 peleias, em lutas brutas e feias, desde o começo até o fim. Sabe, moço, depois das revoluções, vi esbanjar em brasões para caudilhos, coronéis, vi cintilar em anéis assinaturas em papéis, honrarias para heróis. É duro, moço, olhar agora pra história e ver páginas de glórias e retratos de imortais. Sabe, moço, fui guerreiro como tantos que andaram nos 4 cantos, sempre seguindo um clarim. E o que restou assim no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Assim no peito, em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim. Ando a galope do vento, cruzando pampa enorme, sou a coxilha que dorme solita no descampado, sou um mugir triste do gado, indo ao rumo das aguadas, sou noites enluaradas deste meu chão colorado, saí das entranhas da terra, sou um pouco de areia e lama, ouço uma voz que me chama, quase em silêncio profundo, sou o velho sonho oriundo dos tempos da mocidade,
vida que habita o silêncio das taperas. Sou cantoria dos cueras no horizonte que cesteia. Sou minuano que jardeia na fúria dos temporais. Sou o canto dos pastiçais que nos ventos gineteia. Sou batalhas guaraníticas, sou flecha, lança e tacapes. Sou guarani, jarro ou tapes. Sou visão, sou visageiro. Sou picumã e candeeiro. Sou agouro dos pelinchos. Sou peleias e buchinchos do meu pago missioneiro. Cepa crioula, sou o canto triste da rola, cantando no meu rincão. Sou gaúcha, meu irmão, a mulher que canta triste. Sou a tradição que resiste, laçanços da evolução. Sou filha do vento chucro, sou neta da ventania. Meu grito se ouve ao longe nas canhadas e serranias. Sou o sangue do gaúcho nesta minha terra bravia. Sou o canto triste do Anguera, sou a própria filosofia. Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, padroeiro da querência. Ó meu Rio Grande de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou o luxo. Querência amada, planície serra, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, despora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho,
de espora e mango, foi maragato ou foi chimango, querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Beira de estrada, feito de leiva e capim, sou notas de uma esperança na garganta de um clarim. Sou alma de peão de estância, cantando dentro de mim. Sou alma de peão de estância, cantando dentro de mim. De muitas guerras, sou pátria na cor dos panos, sou flete que traz pasteiras de arreios republicanos, sou vento, chuva e mormaço, sou cerne de muitos anos, sou vento, chuva e mormaço, sou cerne de muitos anos. Do quero, quero, ronda de muitas manhãs, sou fralda de alguma várzea na garganta dos tarrãs, sou noite de pirilampos, sou canto triste das rãs, sou noite de pirilampos, sou canto triste das rãs. Cancela na beira do corredor, sou peão repontando a tropa no estalo do arreador, sou mão que joga e que canta seus 38 de flor, sou mão que joga e que canta seus 38 de flor. Sou pregão do quitandeiro, vendendo doce e pastel, sou mugido de boi manso, sou relincho, sou tropel, sou sino dos 7 povos nas torres de São Miguel, sou sino dos 7 povos nas torres de São Miguel. Uruguai batismo de muita lança e fuzil, de longas melenas brancas, ora manso, ora hostil, pedaço de céu tranqueando entre Argentina e Brasil, pedaço de céu tranqueando entre Argentina e Brasil. Pedaço de céu tranqueando entre Argentina e Brasil. Pedaço de céu tranqueando.
cavacos do ofício, faço fogo na fogueira com a água do Guaíba, faço chiar a chaleira, como um gole do amargo da saudade, erva buena da palmeira. Vou repontando querências arrojadas com Rio Grande, este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Na minha mala de garupa não me falta quase nada. Cachaça de Santo Antônio numa guampa pendurada, fumo bom de Sobradinho e a palha de encruzilhada. Vou repontando querências arrojadas com Rio Grande, este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Preparo meu carreteiro, a minha moda campeira, charque gordo de Bagé e o arroz de cachoeira, temperado com a viola e uma cantiga missioneira. Vou repontando querências arrojadas com Rio Grande, este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Meu pingo vem estropiado, troteou a semana inteira. Vim pra uma xanga tratada, cá pras bandas da fronteira. Vou desencilhar o pingo, hoje é domingo, começo segunda-feira. Vim repontando querências arrojadas com Rio Grande, este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Este pampa na garupa, em qualquer lugar que eu ande. Este pampa na garupa. A escravidão é uma indignidade. Depois de tantas guerras, para garantir a fronteira sul do país, homens brancos e negros cavalgavam lado a lado para enfrentar o Império. Eu sempre fui meio arisco, cosquilhoso e caborteiro. No amor meio matreiro, não compro gato por lebre, para o diabo que carregue crendices e assombrações. Não me troco por barões, sou dono do meu cantar,
e por chucro no linguajar. Das rimas eu tiro um naco, e às vezes se não ataco, também não deixo cruzar. E às vezes se não ataco, também não deixo cruzar. Ninguém sufoca um tufão, ninguém ataca a tormenta. Tanto puxa que rebenta o jugo totalitário. Vai acabar o calvário, antevejo no horizonte. Nova consciência em reponte, oprimidos vão se erguendo, e o poder vai compreendendo que esgotou a água da fonte. Amanhã de ontem é hoje, portanto é aqui e agora. Diremos que está na hora de produtor e povoeiro, lado a lado de parceiro, defender esta querência. Já perdemos a paciência, vamos arregaçar as mangas. Já chega de puxar ganga pra carregar o que é alheio. Precisamos pôr um freio e parar de pedir xanga. Precisamos pôr um freio e parar de pedir xanga. Amante da liberdade, não sou de andar embretado. Não nasci pra ser mandado, nem pra cantar ilusões. Que fiquem os maus patrões com seus gestos mal havidos. Prefiro rumos perdidos dos deserdados da sorte, peleando de encontro à morte e eternamente esquecidos. Se outros cantam proezas e benesses da cidade, eu recolho a realidade que hoje vive meu irmão, sem um palmo de torrão. A não ser quando é enterrado, é ele peão desgarrado, nativo, portanto dono, é o campeiro e o colono, que a própria lei dá o relato, seiva da terra de fato, hoje pobres sem entorno, seiva da terra de fato, hoje pobres sem entorno. Talvez mude meu cantar quando se for a tristeza, quando encontrar pão na mesa dos humildes e explorados, quando sacrificados tenham seu lugar ao sol e vejam no seu paiol fartura e dignidade, e amplie-se a sociedade com o raiar de um novo dia, quando a justiça der cria do ventre da liberdade. Quando a justiça der cria do ventre da liberdade. Minuano está soprando, assobiando, nesta noite troperiando, seus fantasmas troperiando. Almas vão passando, cavalgando redomões, fantasmas do passado no tropel das tradições, fantasmas do passado no tropel das tradições. Levanta, gaúcho, todos precisam andar, Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar, Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Venham comigo voar com o Minuano, na cavalgada destas almas pelo duro, este tropel em que se unem gerações, onde as velhas tradições dão os rumos do futuro.
E o minuano vai correndo doidamente, e o próprio frio aquece o coração da gente. E o coração todo se abre e se expande, pra que entre em nosso sangue o próprio sangue do Rio Grande. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando e o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Grande do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. O título é Ode às Riquezas do Rio Grande na Semana Farroupilha. Quando a mão do Criador com infinita grandeza fez homem e natureza em 6 dias e descansou,
o Rio Grande que criou em forma de coração, na escritura de doação, o gaúcho foi fiador. Cuidou dos peixes, das águas, das aves, dos animais, chucros, mansos e baguais que se criaram nativos, e outros que foram trazidos se aquerenciaram aqui, neste pago Guarani que se mantém primitivo. Terras fêmeas que germinam sementes de bem-estar, fauna e flora a embelezar toda a pampa sulina, planícies, matas, campinas, serras, montes e coxilhas. Nossas riquezas o Rio Grande vem mostrar e exaltar na Semana Farroupilha. Bendita Mãe Natureza, um arco-íris de cores, e o romantismo das flores em um brinco de princesa, árvores de rara beleza dão madeira e sombra aos ninhos, para o amor dos passarinhos, beija-flores e borboletas. Rios que correm para o mar vão banhando plantações, uns lembram revoluções, mas hoje levam a paz. Sede e fome a saciar, águas mansas, caudalosas, serpenteiam, vão embora e não tornam a passar. Fauna sulina que pulsa, João de Barro, sabiá, bugio, lobo, guará, o papagaio charão, perdiz, coruja, gavião, quero-quero das coxilhas, nossas riquezas o Rio Grande vem mostrar e exaltar na Semana Farroupilha. Um dia, terra prometida de imigrantes açorianos, alemães e italianos, sonhos de uma nova vida, da pátria natal querida trouxeram sua cultura, o comércio, a agricultura, e o Rio Grande deu guarida. Hortas nos fundos das casas, parreiras, mandioca, milho, o feijão, a soja, o trigo, maior produtor de grãos, erva para o chimarrão, com flores de maçanilha, nossas riquezas o Rio Grande vem mostrar e exaltar na Semana Farroupilha. Vão além da natureza as riquezas deste pago, pois os frutos do trabalho do gaúcho empreendedor, colono, trabalhador, industrial, comerciante, levam o Rio Grande avante com dedicação e amor. Bocha, truco, canta, dança, rodeio, gaita, violão, o cavalo, a marcação, são costumes desta pampa. Pilcha, identidade, estampa, valores que se apresilha, nas riquezas o Rio Grande vem mostrar e exaltar na Semana Farroupilha. Comércio, extração, indústria, agricultura, pecuária, energia, coisas que daqui são cria, fazem este estádio gigante, onde a riqueza é pujante, mas o que tem mais valor é a tradição, o amor, é o orgulho pelo Rio Grande. Dando continuidade aos programas referentes a assuntos da Semana Farroupilha, nós hoje vamos ouvir um debate realizado no programa Mobiliza da TVE. Os participantes do debate são o jornalista e historiador Taú Gulim
o presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Rodi Borghetti, e o historiador Moacir Flores. Vamos ouvir o debate, então. Olá! A Revolução Farroupilha passou para a história como uma das revoltas por liberdade no Brasil na época do Império, no século XIX. Segundo os livros tradicionais, o movimento começou em protesto aos altos impostos cobrados nas charqueadas da região sul e queria independência em relação ao governo central. Estudiosos sobre o tema consideram a Revolução Farroupilha uma guerra civil, já que colocou os sul-riograndenses uns contra os outros. Mobilizados a se rebelarem contra os imperiais, os farroupilhas liderados por Bento Gonçalves tomam o poder em Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1835. Mesmo com a retomada do controle da capital pelo Império, os revolucionários proclamam a independência do Rio Grande em 1836. Nós que compomos a primeira brigada do Exército Liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência dessa província, a qual fica desligada das demais províncias do Império e forma um Estado livre e independente, com o título de República Rio-Grandense. Viva a República Rio-Grandense! Viva a República Rio-Grandense! A Revolução Separatista, que durou praticamente 10 anos, foi o mais longo confronto civil armado do país. Ao longo da guerra, ocorreram 118 confrontos entre os farrapos e os imperialistas, com 59 vitórias para cada lado. Não foi uma guerra nos moldes clássicos, com táticas que se assemelhavam às guerrilhas. Os números de mortes em combates não são precisos, mas se estima que morreram 3.400 homens. A revolta terminou em fevereiro de 1845, a partir da assinatura de um tratado de paz estabelecido entre os oficiais republicanos e Duque de Caxias, líder do Império. E para analisar o contexto histórico da Revolução Farroupilha, nós convidamos para o debate de hoje do Mobiliza o jornalista e historiador Tal Golim, o presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Rodi Borghetti, e o historiador Moacir Flores. Lembrando que você pode acompanhar o Mobiliza também ao vivo pelo site da emissora no www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Os motivos apresentados pelos livros de história para a instalação da Guerra dos Farrapos apontam duas razões principais: a derrubada de uma política autoritária e centralizadora e melhoras nas esferas econômica e social. E eu começo perguntando para você, Tal, quais são os outros interesses em jogo? Bom, você costuma pontuar, obviamente existiam reivindicações bastante precisas, mas essas reivindicações eram comuns, por exemplo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da representação política. Eu entendo que o protesto armado, que nós chamamos equivocadamente de Revolução Farroupilha, ele estava no bojo de uma grande disputa de um país que estava surgindo. Nós jamais podemos esquecer que o Brasil começa em 1822. Então, o que está ocorrendo, esse ciclo das revoluções, das revoltas, das disputas, das elites regionais, estão nesse contexto. Aqui no Rio Grande do Sul, os partidos que existiam, eles vêm de uma tradição colonial, que vai se formar com o surgimento do novo país em partido. Vão se formar dois blocos que nós convencionamos chamar dos moderados ou dos conservadores e um espectro liberal, que também não existia uma unidade, como nós percebemos hoje. Doutrinariamente, os homens, digamos assim, não andavam com os princípios na cabeça. Quer dizer, você tem que analisar os homens pelos seus atos. E é nesse contexto que estas facções, que eram três facções,
farroupilhas, né? Nós tínhamos os farroupilhas monarquistas, os farroupilhas com um perfil mais liberal e os chamados farroupilhas exaltados, que também eram uma espécie de um ninho de gatos, porque iam desde um alinhamento com o prata até o separatismo. Então, não existiam, digamos assim, homens que se dirigissem por um programa explícito através de um longo debate de formação de organização política. Isso estava no âmbito dos interesses de classe. O que existia? Esse partido, essas facções que nós classificamos como as facções farroupilhas, elas também eram altamente divergentes entre si. As duas principais, que também se chamava depois, lá no Congresso da Alegrete, a majoritária e a minoritária, elas tinham pendengas, às vezes, com desavenças maiores que os próprios farrapos com outros homens, digamos, vinculados ao Império. E o restante do Rio Grande do Sul, essas facções, na verdade, elas constituem uma minoria no Rio Grande do Sul. As outras facções, nós podemos dizer que estavam num grande campo de apoio ao gabinete, que era um gabinete liberal. Esse é o outro grande equívoco, quer dizer, a Revolução Farroupilha, ou a Revolta Farroupilha, ela não foi contra essa ideia de império conservador, né? Porque o que nós tínhamos, na verdade, era um gabinete de perfil liberal, né? Coordenado dentro dessa formação do novo país. Então, o que está em disputa nesse momento? O que está em disputa é a hegemonia de poder, essas classes disputando o poder. Então, o Rio Grande do Sul, ele vai ocorrer o quê? Essas relações que estabelece aqui, elas tinham um vínculo, porque a decisão central, como ocorre no Império, pelo formato do modelo político da época, dependia da nomeação do poder central. Então, todos operavam lá no poder, para ver como isso é antigo, né? Todos operavam lá no poder central para ter a indicação, basicamente, era o presidente da província, né? Então, a disputa, e pela cultura, pela formação da época, essas disputas estão nesse campo. Então, é disputa política, há uma disputa econômica, mas antes da taxação do charque tem algo muito mais sério, né, para essa oligarquia de um perfil latifundiário, mais um perfil de fronteira, que são as discussões sobre a taxação da terra que eles não admitiam. Vamos pegar essa linha. Professor Moacir, na verdade, essa revolução foi dos estanceiros, dos proprietários, ou foi uma revolução do povo? Porque se diz que o governo na época era ditatorial e, portanto, essa guerra era centralizadora. Eu faço duas etapas. Primeiro, uma sedição, que é a derrubada de Braga. Por que isso? Porque, como disse o Tal, havia uma relação com o gabinete do Feijó. O Feijó, Padre Diogo Antônio Feijó, era chefe do Partido Farroupilha de São Paulo. O Partido Farroupilha existia em todo o Brasil. São os jacobinos que querem a mudança pela revolução. Eles são liberais, mas liberais jacobinos. Existem os liberais moderados monarquistas, que querem através de leis, e os moderados republicanos, que também querem mudança através de leis. O maior grupo de liberais são os moderados monarquistas. E o que querem os liberais? Eles querem mudança quanto ao tipo de governo, uma nova Constituição, para terminar com o poder moderador. Que o poder moderador, para eles, era a ditadura do poder executivo. Podia dissolver a Assembleia. Eles querem a autonomia provincial, a ideia de federação que está em todo mundo. Em todo mundo. A partir da independência dos Estados Unidos, todo mundo queria a federação. Enquanto que nós tínhamos aqui um governo centralizado. Tudo era resolvido na corte. Por exemplo, para calçar uma rua, tinha que pedir licença à Câmara, a Câmara Municipal pedia ao presidente da província, que pedia ao ministro do interior lá no Rio de Janeiro. Aí voltava tudo, e quem que terminava pagando o calçamento era o proprietário das casas
Nem o município pagava, nem ninguém. Isso, qualquer coisa que se quisesse fazer, levava de 1 a 2 anos para tomar uma decisão e voltar até aqui. Então, o que eles queriam, uma autonomia. Aí é que está a origem do regionalismo do Rio Grande do Sul, porque os jornais da época dizem que uma lei que vale lá para Pernambuco não vale aqui para o Rio Grande do Sul, porque nós somos diferentes. Então, começa daí, antes da Revolução, essa ideia de que nós somos diferentes. Então, precisamos de quê? De uma federação. Além disso, há várias causas que os liberais têm uma ideia de mudança social através da cultura. Eles se batem que o povo é ignorante e não pode participar do governo, nem votar. Mas o governo é obrigado a dar escola para que ele deixe de ser ignorante e passe a participar da política. Então, deixa eu perguntar ao Sr. Borghetti, essas mudanças foram alcançadas? Se a Revolução realmente previa ideias liberais, mudanças sociais, elas foram conquistadas? Para que serviu a Revolução? Nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Aí, né? Foi em 1835, vejam bem. Não tinha nem luz elétrica. Aqui, a nossa gente, os nossos líderes aqui, os nossos líderes estavam sozinhos porque toda a América era republicana, menos o Brasil. Né? E vinha aquela influência, inclusive, da Revolução Francesa, especialmente com o Luigi, com o Povo, né, com o jornalzinho dele. E não seria também, eu pergunto, porque eu estou aprendendo aqui com os mestres, eu pergunto a vocês, não teria sido assim um ímpeto desse espírito guerreiro que estava existindo aqui pelas fronteiras, pela briga, por toda hora em revolução? Esse ímpeto não seria uma vontade de fazer uma coisa épica, independente de qualquer... Independente agora, isso é uma memória. Independente de querer liberdade, independente. Comércio sempre tem e sempre teve em qualquer tipo de guerra. Mas durante a Guerra dos Farrapos aconteceram muitas mortes, muitas degolas, muitos estupros, apropriação de bens alheios, execuções sumárias, saques. Se foi neste ímpeto de conquistar alguma coisa que realmente ficasse marcado para a história, precisava-se a esse custo? Pergunto a vocês. Bom, eu acho o seguinte, o homem é as suas contingências, né? E existia, assim, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul ele tem é um povoamento, digamos isso que nós chamamos o gentílico rio-grandense, que já teve, lá no período colonial, é quando ele se forma mesmo, né? A gente pode dizer, assim, que o período do 1835 e 40... na história rio-grandense já é um período tardio, é um período de formatação dentro de uma ordem política de um país que está surgindo, de um país novo, né? E esse conflito que se estabelece, ele se estabelece, digamos, vejam a complexidade disso. O Rio Grande do Sul, ele é um território conquistado, e esse processo de conquista é um processo violentíssimo. E gente de todo o Brasil, né, dos Açores, da Europa, da África, vieram para o Rio Grande do Sul, fizeram o povoamento. Então, as gentes do Rio Grande do Sul, dependendo das regiões, elas também tinham nuances diferentes. Sendo um território conquistado, a espécie de recompensa pela conquista se dá através da ocupação do espaço para uma minoria, e o restante fica fazendo seus ofícios, ou não tendo ofício nenhum, né? Sendo um território conquistado, existiam 2 inimigos fundamentais desse contingente que nós podemos dizer lusitano brasileiro. O primeiro é o nativo, são os povos indígenas que estavam aqui há 12 mil anos, né? Do ponto de vista geopolítico, são os castelhanos, né? Então o Rio Grande do Sul sempre jogou com esse lugar de fronteira, esse entre-lugar, né? Sendo ponta de lança, né? Estando num processo de conquista, mas ao mesmo tempo especulando com o poder central o seu lugar, digamos assim, especial, né? Então, se nós estamos na formação de um país,
o maior temor, digamos assim, dessas elites regionais, em que pese estar já dentro do Uruguai, da Banda Oriental. O Uruguai também é um país que se formou em 1828, um país novo. Há um temor, por quê? Porque está na memória, para a gente ver. Em 1828, 7 anos antes da Revolução começar a Guerra Civil no Rio Grande do Sul, a Banda Oriental, os espanhóis estavam tentando tomar as missões, tinham invadido as missões. Então, há um conflito no Prata muito grande que jamais a gente pode deixar de lado quando vai analisar esse particular. Quem são esses homens, essa oligarquia que está aqui? Eles têm relações com a Banda Oriental, mas também têm medo, né? Porque o território é um território de disputa. Então, o Rio Grande do Sul, ele viveu nesses momentos, digamos assim, de formação do Estado, de formação do país, pegando toda essa herança colonial, esse lugar específico. E é nesse caldo de coisas que vai surgir uma guerra civil alimentada por várias contingências. São contingências além fronteira, é o que está ocorrendo no mundo, as novas ideias a partir da independência dos Estados Unidos, a partir da Revolução Francesa, a formação, a disputa das elites regionais, quem é que vai controlar o poder central, né? Então, nós não temos uma única causa. Falando sobre esses personagens participantes da guerra, qual foi a importância dos escravos? Porque eles lutaram para conquistar a liberdade, né? Mas o próprio Bento Gonçalves nem participou desse acordo de paz, de estar doente na época para não trair a sua própria intenção de abolir a escravatura, e quando ele morreu, chegou a deixar cerca de 50, o senhor me falou 47 exatamente, escravos para os seus filhos. Quer dizer, qual foi a participação dos negros? Até que ponto eles lutaram esperando essa liberdade que nunca veio? Bom, isso é um assunto controvertido, porque se eles tivessem utilizado os negros, seria o maior exército formado aqui no extremo sul que teria devastado o Brasil. O que eles utilizaram? Os escravos que eles tomavam dos imperiais, não os deles. O Bento não colocou seus escravos na guerra. O único que colocou seus escravos na guerra como lanceiro foi Antônio de Souza Neto. Inclusive, entre os escravos havia filhos deles com as negras que ele não deu liberdade. Então, os escravos, por exemplo, do Domingos José de Almeida, do Bento Gonçalves, José Mariano de Matos, todos eles continuaram trabalhando. O Domingos arrendou os escravos dele no porto de Montevidéu para ficar recebendo. 16 escravos ele arrendou para comprar, para sustentar a família, Domingos José de Almeida. E havia também um grande negócio na época, que era o contrabando de escravos, que os farroupilhas não denunciaram nem prenderam os traficantes. Utilizaram-se disso. E nós vamos ver, então, que o escravo que vai lutar é dos imperiais. E esses vão... Bom, tem que haver um motivo, qual? Dar a liberdade. Porque o exército imperial também dava liberdade ao escravo que se alistasse no exército. E, então, eles estão mantendo o mesmo costume do império. Não há novidade disso. E os escravos foram importantes como infantaria. Circula por aí os tais lanceiros que foram massacrados em Porongo. Os lanceiros montaram a cavalo e se foram. Quem ficou lá foi a infantaria. A infantaria é formada por negros. Por que é a infantaria? Porque o Canabarro tirou o cartuchame durante a noite. Ora, quem é que usa arma de fogo? A infantaria. E a infantaria estava fixa, acampada lá. Desarmada, foi fácil o Francisco Pedro de Abreu invadir e massacrar mais de 100 negros. A nossa reportagem foi ouvir outros 2 historiadores sobre o mesmo tema. Vamos ver. No que tange aos meus estudos, principalmente na construção da nossa identidade, se costuma dizer que o gaúcho estava ali posto na Revolução Farroupilha, né, na Guerra Civil. Não era assim.
né? O gaúcho é um apelido que foi apropriado dos nossos inimigos, os platinos eram os gaúchos, nós nos apropriamos desse apelido, eles eram os bandidos, os foras da lei, os que invadiam as fronteiras e faziam atrocidades com as famílias rio-grandenses. E isso sofreu um processo lento e gradual durante a nossa história, até ser dotado desses valores positivos que a guerra civil vai passar, que é a coisa da coragem, do destemido, de lutar em função de valores de liberdade, que nem sempre são assim. Acontece que, a certa altura, nós tivemos na história do nosso estado uma coisa chamada Movimento Tradicionalista Gaúcho, né, que começou com folcloristas, né, que se dedicavam a buscar episódios da nossa história e tal. E aí, a adoção pelo Estado, aí, em instituições, as escolas e tal, que passam a disseminar esse discurso que é elaborado pelo movimento tradicionalista, acaba fazendo com que todos nós, que passamos pela escola, aprendamos que o gaúcho é o cara que veste bombacha, anda a cavalo e toma chimarrão. E os historiadores tentam desesperadamente dizer assim, não, peraí, não é bem assim. E o gaúcho hoje não é alguém que anda a cavalo e veste bombacha, nem todo mundo toma chimarrão, nós sabemos disso. E nem no século XIX era assim também. A Revolução Farroupilha é comemorada hoje, primeiro porque a gente gosta de ter um pretexto para se juntar, para se reunir, para ter uma vibração em comum, para brincar de casinha, para tudo isso. O que é um pretexto interessante, eu não tenho nada contra se reunir, vibrar em comum, comungar, tudo isso é interessante. Mas a história é outra coisa. E a história da Revolução Farroupilha não é a história ensinada nos galpões, nos piquetes, em todos esses lugares. Isso alimenta algumas coisas inadequadas. Por exemplo, os farroupilhas não eram inicialmente nem republicanos, eles acabaram proclamando uma república por força das circunstâncias, e nunca foram abolicionistas. O próprio Garibaldi, o italiano Garibaldi, que acabou se juntando a eles e que participou durante algum tempo da Revolução, foi embora para o Uruguai depois. Por que o Garibaldi foi embora para o Uruguai? Entre outras coisas, porque se desencantou. O Garibaldi era um aventureiro republicano, abolicionista, idealista, que queria e andava pelo mundo em busca de aventuras, mas que tinha lá esses ideais. Quando ele viu que aqui era uma revolução de fazendeiros reacionários, ele se mandou. A Revolução Farroupilha tem esse aspecto. Ela é comemorada hoje, principalmente pelos mais conservadores. E ela só tem a força que tem hoje porque a mídia alimenta. E nós voltamos debatendo o tema aqui no estúdio com o jornalista e historiador Taú Golim, o presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Rodi Borghetti, e o historiador Moacir Flores. E eu volto perguntando ao senhor, Rodi, essa Revolução Farroupilha, ela devolveu a identidade dos moradores do Sul, e nem falo dos gaúchos, porque se concordarmos com a nossa entrevistada, diz que nós nos apropriamos desse nome. O senhor concorda com isso? Vamos ver. Acontece que quando os primeiros gaúchos que nasceram, digamos assim, do cruzamento do branco com o índio, aquele gaudério que vivia onde tinha campo, onde tinha gado e onde tinha cavalo, que era a área onde ele podia atuar, era um homem desprezado, era um homem que não merecia confiança, não tinha o mínimo de credibilidade. Com a Revolução Farroupilha, um pouquinho antes da Revolução Farroupilha, como que por um passe de mágica, estes gaudérios, que eram desprezados, eles começaram a mostrar seus valores e as suas capacidades, em parte na Revolução Farroupilha, um pouquinho antes também, naquelas confusões que deram de revoluções e coisas, e começaram a serem olhados já não tanto como nem com muito desprezo. E ao largo, dentro da Revolução Farroupilha, hoje em dia o gaúcho é um gentílico. Ser chamado de gaúcho, eu tenho certeza que, como eu estou dizendo, os gaúchos, todos aqueles que são gaúchos, que estão aqui, rio-grandenses, gostam de ser chamados de gaúcho e têm orgulho de ser gaúcho. Eu acho que uma das coisas que ajudou na identificação do gaúcho, na criação da identificação do gaúcho, foi a Revolução Farroupilha, apesar de todos os outros prós e contras, né? O gaúcho aprendeu aí alguma coisa. Aquele nosso gaúcho autêntico foi aprendendo o que é ser gente, o que é
e foi mostrando a sua coragem, foi mostrando o seu desempenho, a sua fidelidade, uma série de coisas que foram, com o tempo, foram agrupadas e discutidas, e hoje está se buscando uma identidade do gaúcho em cima disso, que é a virtude simples, às vezes, de uma pessoa, hoje em dia, que ainda existe esse ser, às vezes um homem velho que mora no fundo de campo aí, mas ele tem as suas virtudes, ele adora a sua família, ele é um homem corajoso, é um homem que cumpre o que diz. Essas virtudes, coisas que foram criando. Mas esse orgulho de ser gaúcho, é preciso seguir as tradições à risca, porque a pessoa que não segue as tradições é mal vista pelo movimento. Não é mal vista pelo movimento. Não é, eu fui presidente do movimento duas vezes, estou hoje na presidência do GTF. Não há absolutamente essa diferença de quem cumpre, quem não cumpre. A verdade é a seguinte, é que o movimento tradicionalista gaúcho hoje... Ele tem regras. Tem regras, mas é uma entidade, veja bem. E quem não segue as regras? Mas eles estão lá hoje, inclusive, acampados juntos. Tem gente que não está, a maioria não está afiliada no movimento tradicionalista gaúcho, a grande maioria. Hoje nós estamos com 3.000 CTGs no Brasil, sendo 1.700 no Rio Grande do Sul. 3 milhões de pessoas envolvidas nesse movimento. Criamos agora a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que é uma entidade que congrega movimentos tradicionalistas gaúchos ou federações de outros estados. Uhum. Já estamos com 18 estados congregados, cultuando tradição gaúcha, na Bahia, nos Estados Unidos, na Itália, em Pernambuco, cultuando tradição. Então, realmente é um fenômeno esse desenvolvimento da tradição. Esse movimento está aberto à adesão de novos adeptos que queiram repercutir a nossa cultura, que queiram mostrar esse orgulho de ser gaúcho, ou ele é fechado apenas para as pessoas que pertencem a CTGs? Lhe pergunto isso pelo seguinte, há um movimento contra o tradicionalismo, que inclusive o tal faz parte, vou lhe perguntar já, que o senhor prega de que o Rio Grande do Sul é multicultural e, portanto, né, várias manifestações devem fazer parte, as pessoas têm esse acesso liberado. Não é só o tal. O senhor também participa, então vamos repercutir logo também. A Barbosa Lessa foi justamente essa. Então vou lhe perguntar, vou deixar antes o senhor Rô de perguntar, responder. Realmente é o seguinte, a gente não pode desacreditar o valor que tem esse movimento hoje em termos de identificação do homem gaúcho. Não porque ele participa de um CTG, ou porque ele veste uma bombacha, ou porque ele veste Não, é porque ele vive aqui nesse território que nós conquistamos, que foi conquistado, e dentre as grandes conquistas que houve, a Revolução Farroupilha. Quer queiram, quer não queiram, foi um evento fantástico, né? 10 anos lutando contra o Império, infinitamente menor de capacidade de guerreira, de qualquer coisa, a não ser o ímpeto guerreiro, né? Mas quais foram os resultados desta Revolução Farroupilha, na sua opinião? Bom, uma delas eu disse. Além dessa conquista da identidade do gaúcho, segundo a sua opinião. Da identidade gaúcha. Quanto ao mais, eu não sei bem dizer, mas eu acredito que também, dentro da identidade do gaúcho, aparece a Revolução Farroupilha. Porque há outro estado brasileiro, além do Rio Grande do Sul, que comemora uma revolução perdida? São Paulo. São Paulo. 1932. 32 também. E por que se comemora a Revolução Farroupilha no início da luta e não no encerramento? Eu acho o seguinte, são duas coisas completamente... são complementares, mas são diferentes, né? Nós temos, são processos mundiais. Nós temos um campo que é o campo da história, que a gente... né? O historiador é um derrotado sempre, em todos os lugares. E o campo da memória. O campo da memória é sempre um campo vitorioso. Por que ele é vitorioso? Porque o campo da memória, ele trabalha no sentido da vivência, né? E o campo da história trabalha na questão da compreensão, do cognitivo, né? De compreender os processos, trabalho com noções de longa duração, etc.
Então, qual é o problema que nós temos no Rio Grande do Sul? Talvez não tenha nenhum estado da federação que tenha aprofundado tanto a sua história, tenha escrito tanto. Como o Rio Grande do Sul. Como o Rio Grande do Sul, as universidades produzem coisas excepcionais. Há um número, uma gama de historiadores espetaculares. Isso justificaria comemorar a Revolução mesmo perdida? Não, ao contrário. É possível você saber a história do Rio Grande do Sul, digamos assim, com uma margem, né, de compreensão de processo relativamente seguro. Só que essa compreensão do processo não ajuda em nada, entende? Não ajuda em nada esta questão das identidades que se formaram pela indústria cultural, né? Usando fragmentos do folclore, da tradição, por isso que é tradicionalismo, tem o ismo, quer dizer, esse ismo é o sentido da coisa, então está voltado com uma preocupação unificadora, etc. Por exemplo, se você pegar na história, veja que maluquice. Eu respeito muito, assim, tem várias também, assim que os farrapos tinham várias facções, né? Os caramurus também no Rio Grande do Sul tinham várias facções. Os tradicionalistas têm muitas facções. Eles debatem muito, tem gente excepcionais, né? Eu adoro o Borguetão, acho um sujeito incapaz de qualquer maldade no mundo, entendeu? Tem as suas convicções, né? Eu já pertencia a CTG e tal, né? Eu fui um guri que E por que hoje tu participas do movimento contra o tradicionalismo? Não é contra. Mas o movimento tem este título, onde participam historiadores, jornalistas, nós publicamos a posição. Nós publicamos um manifesto, tá? Um manifesto contra o tradicionalismo, que na verdade ele tem um paradigma, né? Aquela gama de pessoas que produziu o manifesto contra o tradicionalismo, ele tem um princípio. Seu princípio é republicano. Considera o MTG uma instituição privada, tem todo o direito de ser privada. Qual é a nossa briga com o MTG, digamos assim? É que o MTG conseguiu, através aí da meio século, né, se introduzir e criar instituições do Estado, o que não é aceitável no Estado republicano, você ter segmentos com fatias particularizadas dentro do espaço público. Então, o MTG pode comemorar, digamos assim, o que ele quiser, dar a sua versão da história, defender suas posições e tal. O que eu acho que não tem direito num país republicano é ter reservas de mercado, reserva de espaço, esgotar as verbas públicas num tipo de comemoração que é discutível do ponto de vista da história e que toda a historiografia diz que não é assim, né? Quer dizer, se quiser comemorar o Dia do Gaúcho, não tem problema, né? A festa, veja o seguinte, até os anos 60, os anos 70, a maior festa popular do Rio Grande do Sul era o Dia do Colono. O MTG começou uma briga contra ele, não, os colonos não podem ser a identidade, por vários motivos. Então, elegeram a figura do gaúcho. Hoje, praticamente, festa do colono ainda é muito forte, tem festa da uva, tudo fragmentado, então, percebe? Então, a nossa discussão é só uma discussão do ponto de vista formativo da sociedade rio-grandense, de separar essa coisa entre aquilo que é público e o que é privado. Quer dizer, o público não é a casa da mãe Joana que todos têm que ocupar, entende? Deixa eu puxar essa mesma linha, Moacir. Por favor. Veja bem, essas entidades que tu falas que o MTG disseminou são CTG, né? Sim. Veja bem, se tu analisar o comportamento do pessoal que usa o CTG como entidade social, como o seu espaço social. Não tem, eu acho ótimo. É fantástico. Isso é modelar. O problema é quando a primeira prenda vai dar aula na escola e toma o lugar do professor. Essa que é a discussão. E quer inicializar. Aí é um problema. É o meu caso que eu estou aqui discutindo com você. Eu sou um simples bacharel em direito, mas sou um entusiasta da tradição. Acho que é uma coisa fantástica. Não, eu acho que todo mundo tem direito. A tradição e folclore do nosso estado, ela é assim... apaixonante, ela é apaixonante. Chega aqui qualquer homem de qualquer parte do mundo que se integra com a tradição gaúcha, passa a usar bombacha, bota e falar no Rio Grande do Sul. Eu vou voltar para a mesma questão anterior para lhe questionar sobre isso. Se o Rio Grande do Sul é multicultural e considerando a opinião dos nossos dois participantes, o senhor acha que
vigilar, de certa maneira, o comportamento dos tradicionalistas no dia a dia. Por exemplo, eu sou gaúcha, tenho orgulho de ser gaúcha, mas não sigo as tradições nem participo de um CTG. Não é uma forma de certa maneira, de impor poder, de seguir impondo poder? Acontece que o tradicionalismo ele é uma memória. Uma memória é a recuperação de algo que já passou, que as pessoas esqueceram e têm na lembrança. Então, para reconstituir, fazer uma nova imagem desse passado, que não é o historiador usa documentos. Então, o que eles fazem? Preenche essa lacuna com coisas fantásticas, com imaginação, com ficção, que não é a realidade. Então, a gente vê o mal que aconteceu foi de colocar o gauchismo, se me permite, não estou falando de CTG, claro. O gauchismo dentro da comemoração da Revolução Farroupilha. Então, nós vemos o absurdo, Porto Alegre, uma cidade imperial, que tem como lema, leal e valorosa, que o imperador deu, com um acampamento Farroupilha. Tinha que ter um acampamento imperial, e não Farroupilha. Por quê? Porque isso é memória. E a memória, ela gera um conflito, porque ela cria uma nova imagem. Essa nova imagem passa a ser uma crença. É o caso do tradicionalismo. O tradicionalismo é uma crença. Então é difícil para nós, historiadores, debater, porque parece que a gente é contra, é inimigo. Não, não somos contra. Eu não sou contra. Não vou me pilchar. Só me permite um pouquinho, só concluir essa ideia. Tá? Então, o que acontece? Como é uma crença, tanto é que o tradicionalismo é normativo. Normativo na pilcha, normativo no tipo do lenço. Aliás, o lenço do laçador está errado em função do tradicionalismo. Ele está do lado aqui. Não, tá. Não, eu sei fazer o do laçador, eu sei fazer parecido com esse. Ele fica aqui em cima, tu puxa ele, fica com ele na mão. Inclusive, para pegar o laço está errado. Está errado pegando o laço aqui do lado, como se fosse uma bolsinha, me desculpe. Mas é a licença das artes plásticas. Da memória. É justamente essa criação. Então passa a ser normativo e todos têm que seguir aquela norma. E aí a gente vê uma coisa engraçada. Picada Café, o CTG, não sei se ainda está lá, mas estava numa casa em Chaimel, que é uma arquitetura tipicamente alemã. Então, vejam bem, daí um pouco está se pegando coisas dessa memória. Mas faz parte, doutor Moacir. Faz parte essa influência do alemão, do italiano, do polonês, do sim, agora. O Rio Grande do Sul tem uma riqueza fabulosa, é isso que eu defendo. Tradicionalismo é uma coisa, agora, por que não o tradicionalismo alemão? Por que não o tradicionalismo italiano, o negro? Mas é que eu acabei de lhe dizer que a nossa tradição apaixona os que estão fora, imagina os que vivem aqui. Mas ele separa ou integra as populações? Ele integra. Vocês imaginam uma Revolução Farroupilha sem cavalo? Sim, mas o que é que tem que ver o cavalo com o gauchismo? Mas como que não, doutor? Não, o cavalo é da área pastoril. Sim, mas o gaúcho, o cavalo está integrado. Parece que nós estamos falando duas coisas. Gaúcho é um grupo étnico, é um grupo social, me desculpe, enquanto que nós não podemos confundir o gaúcho com o campeiro. O campeiro não é o gaúcho, o estanceiro não é o gaúcho, o tropeiro não é o gaúcho. Vamos falar sobre essas diferenças depois do intervalo aqui no programa Mobiliza. Nós voltamos já já, além das dicas de livros e filmes dos nossos convidados. E estamos de volta com o programa Mobiliza. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate de hoje, a Revolução Farroupilha. Nós estamos discutindo o contexto histórico desta Guerra dos Farrapos. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook.
O endereço é facebook.com/mobilizatve. A gente falava no bloco anterior aqui, professor Moacir, sobre o que caracteriza um gaúcho, né? O Sr. Borghetti falava sobre ter um cavalo, não ter um cavalo. O que caracteriza ser gaúcho, além de morar no sul do país? Bom, nós temos que separar o gaúcho histórico e o gaúcho memória, né? Esse gaúcho idealizado. O gaúcho histórico era o gaudério, o indivíduo que não tinha trabalho, a não ser no período de safra, que era de novembro a março. No restante do ano, ele tinha que gauderiar. Tá? E ele não possuía fronteira, passava tanto para um lado como para outro, o que não é essa história que o gaúcho do outro lado era mau e o daqui era civilizado, bonzinho, nada disso. É, tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, o indivíduo que, inclusive, não podia constituir família porque não tinha terra, não tinha dinheiro, não tinha como sustentar a família. O gaúcho idealizado, ele é uma criação, uma ficção, é isso que em história nós chamamos de memória. Então, as normas são estabelecidas pelo MTG, esse gaúcho idealizado. Agora, existe o gaúcho gentílico, não é? Quem nasceu no Rio Grande do Sul. Como para mim, a palavra gaúcho está muito comprometida com toda uma ideologia, eu digo sempre que eu sou rio-grandense. Rio-grandense. Que assim, é uma maneira. É a maneira que eu tenho, que inclusive a minha integração é com a colônia alemã, a minha esposa é teuto-brasileira, mostra uma integração. Eu sou de origem açoriana, contesto isso que estão dizendo aí, que a cultura é açoriana, não é açoriana. Isso aí não é açoriana, outra coisa. É uma herança que nos vem dos cristãos novos, uma herança judaica, que o pessoal está aplicando aí como sendo de origem açoriana. Casa açoriana não existe aqui. E, no entanto, tem um município identificando casa açoriana. Tudo isso é a criação de uma memória. E aí, essa memória, ela é feita por quê? Porque a realidade é desagradável. Ela não é heróica. Você não pode... Ela é desagradável, então tu tens que criar uma memória que cria uma representação, na uma verdade. Representação, né? Uma nova realidade. E aí é o mito. O mito funciona como reinterpretação da realidade, porque a realidade é desagradável. Olha como está o Brasil, olha como está o Rio Grande do Sul. Imagine agora eu estar como um gaúcho heróico, formador do Rio Grande do Sul. É outra questionando coisa. a história. Porque a memória ela é formada a partir de eleições, né? E eleições positivas, aquilo que você quer recordar como uma coisa boa. Então você, obviamente, se você tirar só pedaços, né? Pedaços, que seja, diga, os melhores, o filé, né? Vai ficar um monstrengo, você tem que preencher isso, você tem que elevar isso no campo da representação. Aí a memória está no campo das artes, só que a memória, ela tem um instrumento muito poderoso, que é o civismo. Ela pode se instituir a partir de lei, de normativas, dos aparelhos do Estado, etc. Então, a história é outra coisa. Então, se você quiser conhecer a história, e eu acho a história, aquilo que é essencialmente humano, muito mais interessante do que trabalhar com representações hipotéticas. Esse manifesto que vocês participam contra o tradicionalismo, qual é a intenção dela? O que vocês pretendem? Mudar o curso da história? Criar um novo movimento para que as pessoas... Não quer criar nada. Não tem a ver quais são os personagens, o que realmente aconteceu? Veja o que se pretende com o manifesto? O manifesto é um texto republicano. Em suma diz isso. Olha, o Rio Grande do Sul é multicultural, por exemplo. Veja como a gente estraga a festa, né? Porque tem que compreender o processo. Quando é que o gaúcho começou a valer como gentílico? A partir de uma interpretação equivocada da história da Revolução Farroupilha. Quando que isso foi inventado? Foi inventado no processo de libertação do colonialismo, no século XX, em que uma região lutava contra um poder central. Esse esqueminha foi aplicado aqui no Rio Grande do Sul pelos historiadores tradicionais
e pelos tradicionalistas. Logo, todo o Rio Grande do Sul lutou contra o Império. Isso nunca aconteceu. Os farrapos, as 3 facções farrapas, era a minoria da minoria no Rio Grande do Sul, mas eram homens combatentes da fronteira, nunca regimentaram mais que 5.000 pessoas, assim, no auge do seu exército, quando a população do Rio Grande do Sul era mais de 400.000 pessoas. Né? Então veja o seguinte, eu costumo dizer que no Rio Grande do Sul se mata os avós e se assassina a memória dos avós todo dia. Né? Num tempo tentaram formar aí os 12 pares de César, uma espécie de uma maçonaria dos descendentes dos farroupilhas. Quando eles publicaram os seus nomes, a gente foi ver, os seus antepassados estavam do lado do Brasil e não do lado dos farrapos. Né? Problema número 1, a maioria do Rio Grande do Sul, mas quando você fala em maioria, maioria mesmo, todas as cidades, era o quê? Era brasileira. O que era brasileiro? Estava no bojo da formação desse novo país que está formando. O poder central, um poder central liberal, não tem nada que ver com o conservador. A partir de 1840, com o golpe da maioridade, aí entram os conservadores e eles vão dizer o seguinte, chega desse negócio de passar um inverno em casa, querer discutir a paz em todo momento. Porque o que acontecia? Geralmente, nas entradas do inverno, vamos discutir a paz. Suspendiam as armas. Aquelas longas conversações, imagina. Mandar o emissário, aquela coisa demorava... Quando o Caxias é mandado a partir do golpe da maioridade, ele só chega em 1842 no Rio Grande do Sul, o que eles estabelecem? Eles estabelecem o seguinte, ó, vamos continuar discutindo a paz, só que tem o seguinte, não tem mais suspensão de armas. Né? E foi para a guerra mesmo. Quando ele foi para a guerra, em 3 anos ele derrotou os farrapos, né? Alojou eles na fronteira. Então, é o seguinte, o equívoco número 1, do ponto de vista da história, né, é que se você for ver, né, se a maioria dos rio-grandenses eram a favor do Brasil e não dos farrapos, logo os descendentes que estão comemorando hoje estão traindo a memória dos seus avós, então, mas dos seus antepassados. Porto Alegre. Se você pegar, por exemplo... Não, tem uma coisa mais impressionante ainda. Você entra nessa região colonial... Porque quem sustenta o tradicionalismo hoje, na verdade, é a região colonial, né? Com dinheiro, com clubes, com cabeças, etc. Né? Eu costumo dizer que é uma forma interessante de não ser brasileiro, é escolher uma outra coisa. Então, se você perceber o seguinte, essas pessoas, os seus avós, os seus bisavós, né, nem estavam no Rio Grande do Sul quando aconteceu a Revolução Farroupilha. Com exceção de um pequeno número de alemães, né, e alguns imigrantes que vinham por conta própria. Então, veja que loucura. A maioria dos rio-grandenses estavam no processo de Brasil. O Brasil tinha sido formado na década passada, da Revolução Farroupilha. Né? Os imigrantes que sustentam essa noção, assim, se a gente pegar, são todos os governadores da região imigrante, foram os caras que mais instituíram campos da memória. Né? Também não estavam aqui durante a Revolução Farroupilha. Né? Se me permite uma complementação, o Partido Farroupilha, que é extremista, ele foi fundado em 1832 em Porto Alegre. Em 30 ele foi fundado no Rio de Janeiro. Em 32 em Porto Alegre pelo José Alpuim, um carioca. Eu fiz uma listagem de todos do Partido Farroupilha. Não tem um do Rio Grande do Sul. A não ser depois, quando é proclamada a República, que vamos ter o Paulino da Fontoura do lado Farroupilha. Mas antes não. É o Padre Caldas, que é pernambucano, é o José Mariano de Matos, que é carioca, é o Lima e Silva, que era tio do Barão de Caxias. Não, irmão do Francisco de Lima e Silva, que era regente, irmão do ministro da Guerra. Então é fácil fazer uma revolução quando o irmão está no posto máximo do governo e o outro irmão também. Os Lima e Silva, tradicionalmente, vêm lá de Bragança, de Portugal, eles tradicionalmente sustentavam o regimento dos Bragança.
Então ele está sempre ligado ao trono. Eu não sei o que houve com Lima e Silva que... Sim, quando ele está aqui, ele vai aderir passou para o outro lado. Essa secessão armada. Né? Então, você não tem outra forma para entender a história a não ser abdicando desse campo da memória. Você tem que entender como é que isso tudo foi feito, etc. E tal. Agora, é o seguinte, não há maldade, o ponto de vista da... Porque isso é uma imanência, entendeu? Qual é o tradicionalismo se imaginou se fundar como clube como uma instância, se organizou como instância. Então a figura maior é o patrão, depois o capataz, o sota-capataz, os seus departamentos são invernadas, aí, né, o que cria uma instância? Cria gados, etc. Então essa imanência, tudo é feito com correspondência nessa imanência, tem que ter uma lógica com ela, não uma lógica com a história, percebe? Então, aí quando se adota essa visão e se consagra essa visão, que um dia o Rio Grande do Sul se levantou contra o Império e lutou contra... Não, foi uma guerra civil. A maioria dos rio-grandenses estavam a favor do Brasil, entende? Então, quando você tem essa ideia que o Rio Grande do Sul era contra o resto, era contra os castelhanos, era contra o Império, eu acho que a história fica muito pobre. Ela perde o seu encanto, porque deixa de ver todas as artimanhas internas, como é que se formava tudo isso. O Jorge Luiz Borges dizia que o maior elemento que Deus deu para o homem é a imaginação e a memória. Você está tirando a memória mais próxima da gente, por quê? Não, a memória, eu falo a memória como uma reconstrução, não essa memória... Não é a lembrança. Não é a lembrança. Não é a lembrança. A memória é a reconstrução como uma reconstrução articulada. A memória ela é fragmentada, ela é emotiva, etc. É quando a memória se articula como um sistema. Aí tudo tem que ter uma lógica, tem que ter uma correspondência. Bom, se eu tenho um grande homem... Se eu imagino um herói... Ele participou do grande feito. Não, aí o pessoal fica maluco quando descobre um troço tão óbvio, que o Bento Gonçalves era um senhor de escravo. Entende? Quando grande parte dos filhos do Neto, o Neto tinha escravo e tinha filhos com escravos. Vamos falar sobre esse assunto um pouco mais agora nas nossas... Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Acabamos de apresentar o programa Nossa Gente, Nossa História. Está doendo em mim.